Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom dia! Que ótimo receber você aqui nesse domingo pela manhã para juntos celebrarmos com o Grupo Valinhos e começarmos uma série nova de reflexões agora em dezembro. Nós vamos conversar sobre o tema Presepadas de Natal, reflexões sérias e sem enfeites. Eu tenho certeza, você já ouviu falar naquela expressão ou já usou aquela expressão presepada, não já? Você pode até não saber a origem dela, o significado dela, mas quando você a escuta, você logo associa a confusão, baderna, situação ridícula ou algo que não está de acordo com o que deveria ser. Pois bem, a palavra presepada vem de presépio, que vem do latim praesepe. Ó, latim complicado. Praesepe, que é nada mais, nada menos do que o estábulo, o curral onde ficam os animais. Quem fazia os presépios eram chamados de presepistas ou presepeiros. E quando algo saía errado na formação do presépio, dava-se o nome de uma presepada. Uma outra explicação também é que nos atos de Natal, nos teatros vivos de Natal, onde se montava presépios vivos, as pessoas que não eram os atores, mas queriam fazer uma pontinha, apareciam lá, né? Apareciam de penetra e tal, e essa aparição, esse ato era sinônimo de presepada, dava o nome de presepada. Hoje, quando a gente ouve essa palavra, é o sinônimo de palhaçada. Basicamente, a gente pode resumir que é quando aquilo que era para ser feito não foi bem feito, ou aquilo que era para ser não se tornou. Então, uma presepada. Nessa série, Presepadas de Natal, reflexões sérias e sem enfeites, eu quero conversar com você sobre alguns temas que envolvem o Natal e acabam se tornando uma presepada de primeira em nossas vidas. E hoje eu quero conversar com você sobre a religiosidade. Você está pronto para a gente falar sobre esse assunto? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu digo para você aqui é: será que temos feito da nossa fé uma presepada? Será que temos tratado e temos feito a nossa fé uma presepada? Esse é o ponto que eu quero refletir com você. E para isso, eu quero ler uma letra muito interessante da banda Queen, que é Thank God It's Christmas. Obrigado, Deus, é Natal. E a letra, numa das estrofes, fala assim: a lua e as estrelas parecem terrivelmente frias e brilhantes. Vamos esperar a neve fazer esse Natal verdadeiro. Meu amigo, o mundo fará parte dessa noite especial. Porque é Natal. Sim, é Natal. Obrigado, Deus, é Natal por uma noite. É claro que bandas e artistas europeus configuram o Natal, e americanos configuram o Natal porque no hemisfério deles neva, e no nosso, calor de rachar. Mas é interessante você pensar, fora a configuração de neve e tal, mas na pegada provocante que ele dá. Ele diz, obrigado Deus é Natal, e ele termina dizendo, por uma noite. Esse é um dos grandes problemas. Para a maioria de nós, o Natal é apenas um dia, é apenas para uma noite. Para alguns de nós, celebrar o Natal é apenas um ato de religiosidade. Mas preste bem atenção, religiosidade não é sinônimo de algo tradicional ou simplesmente automático. É importante a gente entender que fazer do Natal um ato de religiosidade é um perigo muito grande para as nossas vidas. E essa letra do Queen é tão provocante que na estrofe seguinte ele fala mais ou menos assim: obrigado Deus, é Natal sim. Obrigado Deus, é Natal. Obrigado Deus, é Natal. Pode ser Natal? Deixe ser Natal todos os dias. A provocação que ele faz nessa canção é que, a princípio, todo mundo, na noite, aquele momento, o momento mágico, aquela ansiedade que gira em torno do dia do Natal. O mês já começa, quando você chega lá pro dia 10, já começa a estar no clima, você já começa a comprar as coisas antes, lá no comecinho de dezembro, final de novembro, você já começa a comprar as coisas. Alguns aproveitam até a Black Friday para fazer as compras do que vai dar de presente, começa já a se planejar e às vezes vira uma zona, uma confusão, porque
porque você sabe que parentes vão vir e que você tem que ficar na casa de fulano, mas fulano não se dá com ciclano, como é que vai fazer? E aí os casais, por exemplo, às vezes dividem Natal na casa de um, Ano Novo na casa do outro, mas esse ano era pra ser na casa do outro, e mas vai dar chabu, vai dar zica, começa a entrar naquele clima, começa a entrar naquela situação. Porque Natal, muitas vezes, é pensado como simplesmente uma data. Mas na música, o Queen diz, pode ser Natal? Deixe ser Natal todos os dias. Essa é uma grande provocação. Quando ela diz isso, essa letra, ela evoca uma deficiência grave no nosso proceder. Por que só o Natal por uma noite? Por que só o Natal por um dia? Por que esses atos, essas emoções, essa bondade não se estendem? Talvez porque nós tratamos o Natal como um ato, de fato, de religiosidade. Mas uma coisa deve ficar claro para mim e para você. É claro que o Natal é uma tradição. Ele é algo cultural. Tem muitos cristãos que ainda discutem sobre o Natal, se deve comemorar o Natal, se não deve, se é uma festa pagã, se não é. A gente precisa deixar isso claro, a gente não é ignorante, a gente sabe disso, que o Natal não tem nada a ver com a Bíblia em si. O Natal surgiu de uma festa pagã, não tem nada a ver com o surgimento da igreja. Tem a ver com política e Estado. Foi uma decisão de Estado que tinha a igreja nas suas mãos, como religião oficial do Império lá no século IV, século V, e parte da população cultuava o Deus Sol. Quando eles entenderam e começaram a aculturar, a abraçar as tradições, em 336 d.C., foi um feriado romano. Eles transformaram esse dia do Deus Sol, da celebração ao Deus Sol, ao filho do Deus Sol, eles transformaram isso num feriado para celebrar, então, o nascimento do Rei Jesus. E em 534 passa a ser um feriado oficial para todo o Império. Ficou uma grande festa que passou de homenagear o Filho do Sol, passa agora a homenagear o Rei Jesus, o Deus Filho. Claro, nós sabemos disso. Nós sabemos que é algo cultural. E quando a gente se defronta com algo cultural, nós temos 3 posições sobre as questões culturais. Primeiro, há coisas na cultura que eu preciso receber. Que nós precisamos, como cristãos, receber. Há coisas boas, coisas ótimas que devemos acolher. Por exemplo, o Natal é uma tradição cultural e que nós devemos abraçar. É uma coisa da cultura. Ótimo, vamos abraçar. Há coisas na nossa cultura que nós devemos rejeitar. Há aspectos muito nocivos da nossa cultura brasileira, que a gente precisa rejeitar, pois é incompatível com a nossa fé. Não tem como nós vivermos com isso. Por exemplo, uma cultura de adultério, onde os meninos e meninas são educados ou aprendem que num relacionamento é melhor eu trair primeiro, porque se me traírem, eu já dei o troco, eu já saio na vantagem, ou saímos de igual para igual. Isso é uma cultura nociva, de que o homem pode, que se ele não encontra suas necessidades dentro de casa, ele tem que buscar fora, que não há nada, nenhum problema. Não, isso é nocivo. Outra cultura nociva que nós devemos rejeitar é essa cultura do brasileiro de levar vantagem em tudo, que quer sempre levar uma vantagem. Isso nós precisamos rejeitar, isso não é saudável, isso é cultural, mas não é saudável. Outra coisa que nós devemos rejeitar é o machismo. Quando o homem se sente superior como ser humano a uma mulher, isso a gente precisa abolir, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso vai de frente aos nossos princípios. Agressões físicas, agressões emocionais são culturas da nossa sociedade que são aceitas em muitas culturas, mas que nós devemos deixar de lado. Eu lembro que eu tenho um amigo pastor que ele é nordestino. E toda vez que a gente vai tratar sobre essas questões de submissão mútua entre marido e mulher, do casal, de discutir as coisas, ele sempre fala, cara, isso é um paradigma para mim. Porque eu cresci minha vida inteira no Nordeste não era assim. E eu só fui aprender isso, e é muito difícil para mim, depois de muitos anos. Porque era normal, o homem fala e a mulher obedece. E pronto, acabou. Violências físicas, emocionais, nós precisamos, isso não é uma cultura que deve ter aderência com a cultura com que a gente aprende com os princípios bíblicos. Agora, há outras coisas na nossa cultura que nós precisamos resgatar. Coisas que nós precisamos trazer de volta, dar novo sentido, novo valor a ela. Redimir
coisas da nossa cultura. Por exemplo, o ideal de família. Esse é um princípio, algo bíblico que nós precisamos resgatar na nossa cultura. A forma com que lidamos com a nossa sexualidade é algo que nós devemos resgatar. Hoje está muito líquido, muito volátil, cada um pensa que pode ser o que quiser e tem uma visão sobre o que quiser. Mas nós precisamos resgatar a visão do Deus Criador, amoroso, sobre a nossa sexualidade também. Uma leitura séria sobre essas questões envolve a gente se aprofundar um pouco sobre o que Paulo fala, sobre as questões culturais, na igreja de Romanos, capítulo 14, versículo 5 a 9, ele fala assim: digamos que alguém pense que determinados dias devem ser considerados sagrados, enquanto o outro pensa que todos os dias são iguais. Há boas razões para cada opinião. A verdade é que cada um é livre para seguir as convicções da sua consciência. O que importa em tudo isso é que, se você guarda um dia sagrado, guarde por causa de Deus. Se você come carne, coma para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça a Ele pelo brócolis. Nenhum de nós tem permissão para legislar nesses assuntos. É a Deus que vamos prestar contas de tudo, em tudo, na vida e na morte, a mais ninguém. O que Paulo está dizendo? A grande questão, quando a gente abarca algo cultural, algo que está ao nosso redor, é o foco. O centro da nossa atenção e o centro da nossa motivação. O centro está em quem você adora. O centro deve estar sempre em quem você adora. Tudo na sua vida gira em torno de quem você adora. Se você adora o Deus Criador e o ama, você vai nortear a sua vida toda para responder ao amor desse Deus. Então, sua sexualidade, seus relacionamentos, sua vida, o seu trabalho, a sua espiritualidade, tudo vai responder e você vai obedecer ao Deus Criador. Agora, se você adora, você respeita mais a sua vontade do que o Deus Criador, logo você adora a sua opinião, o seu jeito de ser, o seu Senhor. Logo, você vai se permitir todas as coisas, mesmo que sejam contrárias à orientação de Deus, o Criador. E nisso você vai de acordo com a cultura. Por quê? Porque a gente obedece a quem a gente adora. Você vai obedecer a quem você adora. Quando você tem noção de quem está no centro e por que você faz cada coisa, você começa a repensar: por que eu celebro o Natal? Quando eu penso em quem eu adoro, é isso que dá sentido e significado ao que eu faço. Se você tem como mais importante simplesmente a data, porque é uma tradição de família, porque vocês têm na família que colocam presentes debaixo da árvore, que vocês sempre fazem uma celebração, que isso sempre foi feito desde que você nasceu, se você tem a data, você vai viver e celebrar dessa forma. Mas se você tem como mais importante o Deus da data, você viverá e celebrará de outra forma. As diferenças são sutis, mas fazem uma grande diferença. No texto, Paulo fala um pouco sobre essa diferença entre a religião e o evangelho, que a gente pode traduzir nos ensinamentos do Tim Keller mais ou menos assim. Por exemplo, sobre aceitação. A religião fala assim: eu obedeço, portanto eu sou aceito. Já o evangelho diz: eu sou aceito, portanto eu obedeço. Percebe uma diferença sutil? Sobre motivação, o que me move? O que me move? A religião. Na religião, a motivação é sempre baseada no medo e na insegurança. Eu sempre respeito a Deus, eu vou em busca de Deus, porque vai que Deus me deixa na mão. Vai que no hora H eu preciso de Deus e Deus não me ajuda. Então eu preciso estar sempre por perto, fazendo alguma coisinha para ele me notar. Medo e insegurança. Já o evangelho, a motivação se baseia na alegria cheia de gratidão. Eu sou amado de Deus, sou filho amado, eu sou um pecador perdoado, sou aceito e eu posso estar seguro nesse amor de Deus, porque sempre quando eu fecho meus olhos e paro para ouvir, eu ouço a voz dele dizendo: tu és meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Eu sou aceito. Por que eu obedeço? Na religião eu obedeço a Deus para receber coisas dele. No evangelho, eu obedeço a Deus por ter uma relação com ele, para agradá-lo e para me parecer com ele, porque eu entendo que viver do jeito dele é a melhor maneira de viver a vida. As minhas orações, na religião, a minha vida de oração é baseada em petições. E é mais ativa, ela se acende nos momentos de maior dificuldades, porque a minha preocupação é controlar as circunstâncias ao meu redor. No evangelho,
A minha vida de oração reflete o meu relacionamento com Deus. Meu propósito é ter comunhão com Ele. O que a gente não consegue entender, ou a gente não para pensar, é que a vinda de Jesus na Terra tirou Deus do mundo das ideias e o colocou no mundo das relações. Deus agora não é algo a ser pensado. Deus não é algo para você apenas acreditar, e sim algo em quem você pode confiar. O Natal, na religiosidade, leva Jesus para o mundo das ideias, dos conceitos. Mas nós precisamos lembrar que Ele se fez gente para acampar e viver conosco. Vou te fazer uma pergunta e quero que você faça uma reflexão e que talvez você passe alguns dias refletindo. O que o Natal representa de espiritual para você? Não cultural, não comercial. O que o Natal representa de espiritual para você? Quais são os seus ritos culturais, seus da sua família? O que está na sua agenda sobre o Natal que você vai fazer na sua casa, que você vai repetir? O seu Natal é um Natal cultural ou um Natal espiritual? Quando você se encaminha para o Natal, o que te guia espiritualmente para fazer o que você faz no Natal? Qual é o princípio? O que faz você dar presentes, fazer decoração, fazer visita, ir em jantares? Qual é o princípio espiritual que norteia você? O convite do Natal é pensarmos nessa presepada que se tornou o Natal e que todo ano a gente tem que vir aqui falar para ver se a gente ajusta a nossa bússola. Nós precisamos entender e separar claramente o que é o que na nossa vida, o que é cultural e o que é espiritual. Nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, muito provavelmente ele nasceu em setembro. Mas isso não é a questão. A questão é no Natal, o que eu celebro? João capítulo 1, versículo de 1 a 2 fala assim: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio, à disposição de Deus. Nesse texto, João está preocupado em lembrar você, a mim e a você, quem é Jesus. Ele está preocupado em nos lembrar quem é o Rei dos Reis. Ele não está preocupado em discutir manjedoura. Embora Lucas tenha feito um trabalho enorme, válido, para detalhar essa questão de onde ele nasceu, como é que foi, que local, mas João não está preocupado com isso. João está preocupado em fazer para a gente um paralelo com Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra desse texto? E João faz um paralelo. No princípio era a palavra estava com Deus, era o Logos de Deus. O que João está querendo deixar para a gente entender e interpretar é que Jesus não iniciou sua vida na manjedoura. Jesus estava lá no começo da criação. Ele sempre existiu. Deus na palavra, a palavra em Deus, o Logos. Quando ele pensa em Natal, quando João pensa em Natal, ele pensa em relacionamento profundo e contínuo. A palavra sempre esteve com Deus. Ele sempre esteve lá nessa relação da Trindade. Então, o Natal, ele lembra a gente sobre relacionamento, mas não qualquer relacionamento, mas um relacionamento profundo e contínuo. Só que João, ele invade uma discussão cultural da época. Havia uma discussão muito séria cultural entre vários filósofos, inclusive Aristóteles, vários filósofos. Alguns passaram a vida tentando encontrar o arqué. O que é o arqué? O arqué era o elemento presente no início de todas as coisas. Eles queriam entender qual era a substância inicial de onde tudo derivava. E o nome desse elemento era o arqué. E cada filósofo, ao longo dos anos, ao longo do tempo, vinha com uma teoria nova para tentar explicar o que estava no princípio e da origem de todas as coisas. É nesse contexto que essa discussão estava fervilhando que João levanta a mão e diz: olha, no princípio havia o Logos, no princípio era a palavra. O arqué é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João diz que essa substância inicial,
que estava no princípio e deu origem a tudo e a todos, era o Logos, era ele, era uma pessoa, um ser que está ardente por relacionamentos. Natal envolve relacionamento profundo e contínuo. João continua dizendo, ele fala no versículo 3 a 5, tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas, e as trevas nada puderam fazer contra a luz. Quando João pensa em Natal, João pensa em quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? João está dizendo, ele é Deus, sempre foi, sempre esteve. E você não pode ficar inerte a partir disso. Qual é a sua posição a partir disso? Não dá para ficar neutro. João provoca você a se posicionar. E ele fala, olha, ele é Deus. Ele deu origem à vida. Ele é a vida. Ele é o centro de todas as coisas. Logo, Natal é uma oportunidade de Deus para você rever seus conceitos, alinhar sua bússola e redirecionar sua caminhada. E por que é necessário você fazer isso? Porque Lewis Carroll, no livro Alice no País das Maravilhas, disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, duas perguntas são demandadas para você nessa manhã. Quem é Jesus para você? Ele é Deus? É o Criador? Então isso deve ser ressignificado o seu Natal. E a segunda pergunta, quem é você? Ou seja, se ele é Deus, o que você tem com isso? Quem é você? Você é o fruto de uma geração espontânea? Você é uma pessoa que está tentando encontrar o seu lugar, a sua identidade? Ou você é um filho amado em quem Deus tem todo o prazer e que Ele anseia por relacionamento próximo e íntimo? Esse Deus, Criador de todas as coisas, que é ardente por relacionamento, te espera e te aguarda de braços abertos. Quem é você? A resposta sobre quem é Jesus e quem é você é que dão origem, dão seguimento à nossa fé. E isso, parte disso, é importante demais para você entender o que você está fazendo no Natal. Se você está fazendo uma presepada da sua fé ou não, se você está vivendo uma religiosidade ou não. É muito importante. Na música, Nas Estrelas, do grupo Vencedores por Cristo, é uma letra fantástica, pena que eu não posso tocar lá para você, mas ela diz, nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é para mim? Até que um dia o seu amor eu senti, sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora, ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. O meu desejo é que você encontre essa resposta. O que Jesus é para você? Essa resposta determina o seu Natal. Se o seu Natal será de religiosidade ou de fé. Se o seu Natal será um momento de espiritualidade ou de religiosidade. Se o seu Natal é um presépio onde o Deus Filho se encarnou para morar conosco, ou se é uma presepada daquelas da cultura. Isso determina se o seu Natal é um relacionamento ou um momento. Que o Espírito Santo te acompanhe, te ajude a rever conceitos e a encontrar respostas que são tão necessárias. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nesse primeiro dia de reflexão sobre presepadas de Natal, queremos pedir que o Senhor cuide do nosso coração e nos ajude a refletir um pouco mais sobre o que ouvimos hoje.
Ajuda a gente a perceber as nuances e o que nós temos feito da nossa fé. Se temos transformado a nossa fé numa presepada, numa religiosidade sem fim que só cansa e perdemos o sentido e o gosto da relação. Que o nosso Natal seja um relacionamento e não um momento. Nos acompanhe nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus realmente abençoe sua vida, te acompanhe e te guarde. Que Ele faça com que você possa entender o real sentido do Natal, ok? Lembrando a você que na semana que vem, no dia 12 de dezembro, nós vamos nos reunir presencialmente, ok? Fique atento às nossas redes, ao convite. Nós vamos reunir no Hotel Plaza em Valinhos e vai ser o único encontro presencial de dezembro, ok? E no dia 19 nós estaremos na celebração aqui ao vivo e no dia 26 será a celebração pós-natal gravada, ok? Dia 12 ao vivo presencial, dia 19 ao vivo online, beleza? E dia 26, a última celebração do ano, será uma mensagem gravada como essa de hoje, beleza? Fique atento, fique junto, vamos juntos, porque junto a gente vai mais longe. Agora eu queria pedir que, se você puder, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga suas mãos ao seu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a essência do Natal, esteja na sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, ressignifique o seu Natal. E que a consolação do Espírito Santo acenda o fogo e a paixão por Jesus na sua vida. Em nome de Cristo. Amém. Querido, aproveite seu domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe, grande abraço. Tchau, tchau.